Pessoal, o que a Unidos de Niterói levou ontem para Sapucaí é pior do que propaganda antecipada. Sim, Lula precisa responder sobre isso quando ele registrar a candidatura dele no TSE, precisa enfrentar a justiça, porque o Bolsonaro, por muito menos, foi proibido de fazer live dentro do Palácio do Alvorada, foi proibido de colocar na propaganda dele o discurso que ele fez na ONU, enfim, o TSE precisa ser cobrado e usar o mesmo critério com o Luiz Inácio. Mas a gente sabe que aqui no Brasil a justiça trata o Bolsonaro de um jeito e o Luiz Inácio de outro. A gente não pode esperar muita coisa nisso tudo aí. Mas tem um julgamento que o Lula não pode escapar, que é o julgamento da opinião pública, que é o julgamento das pessoas que vão votar e que viram o que aconteceu ontem na Sapucaí e viram as digitais do Luiz Inácio. Isso porque esse desfile colocou ali um contraste muito claro. Você tem, de um lado, uma adoração ao Luiz Inácio, uma adoração à militância de extrema esquerda, ao PT, carros, aquele público ali sambando de vermelho, com bandeira vermelha, né? Com a camisa ali representando a estrela do PT, ficou muito claro que aquilo era uma adoração ao Lula, uma adoração aos seus apoiadores radicais, à esquerda radical. E também, do outro lado, eles colocaram quem são os inimigos do Lula. Então, de um lado, aplaudindo a esquerda, e quem são os que vão sofrer o deboche, o escárnio, o desprezo? Quem são aqueles que eles vão tripudiar? Colocaram uma ala representando os conservadores. E aí, como a esquerda vê como conservadores? O que eles rotulam de conservadores? Tem dois públicos ali muito específicos que foram retratados nesse desfile. Os cristãos, e aí teve uma Bíblia, mais uma vez uma Bíblia na Sapucaí durante o carnaval, sendo escarnecida, sendo vilipendiada, sendo alvo do deboche. Além da Bíblia, a família brasileira, os valores familiares. Eles colocaram ali, os conservadores fizeram uma conexão ali com material, alimentos que conserva, né? Latas, e as pessoas estavam fantasiadas de lata, ali defendendo a família, com rótulo de família, e dentro da lata coisas podres. Óbvio, o artista, o carnavalesco, ele precisa retratar a realidade que ele conhece. Então eles estão falando da família deles, né? Provavelmente. Então tá ali, a família deles podre, lógico. O cara que vive no meio disso aí, o cara vive na esquerda, vai viver no meio de uma podridão. Agora, ele projeta isso para a família de todos. Acontece que os dados oficiais mostram que mais de 80% da população brasileira se define como católica ou evangélica. Então, essa ampla maioria da população, e aqui eu não estou dizendo católicos bolsonaristas, evangélicos bolsonaristas. Eu estou dizendo, os católicos evangélicos, tem aqueles que são esquerdistas, eu não entendo, mas tem aqueles que são de direita e já estão definidos em votar na direita, mas tem muitos católicos e evangélicos que vão decidir o voto, que ainda não se sentem representados nem pelo Lula e nem pelo Flávio Bolsonaro. Eles estão acompanhando para ver. Eu quero falar sobre esse público aqui que vai saber o que aconteceu no carnaval. Eu não assisto o desfile, não gosto de carnaval, não acompanho. Mas é óbvio, segunda-feira vem matéria jornalística, a gente acaba ficando sabendo, a direita fala sobre isso, a esquerda fala, todo mundo vai saber um pouco sobre o que aconteceu na Sapucaí. Esse público, católico, o evangélico, que não é de direita nem esquerda, ele vai olhar e vai ver o que foi retratado pela Acadêmicos de Niterói. De um lado, um militante esquerdista com bandeira do PT, camisa, estrela vermelha, o cara vai olhar e falar, olha, isso aí não tem nada a ver comigo. De outro lado, tem um sujeito com uma Bíblia na mão. Do outro lado, tem um sujeito defendendo família. A maior parte dos católicos e evangélicos vão se identificar com esse. E eles vão ver como essa escola que adora o Lula trata os católicos e evangélicos. Adora o Lula e trata o católico e evangélico com deboche, com desprezo, dizendo que ele representa algo podre. Ora, a Escola Acadêmicos de Niterói está dizendo que 80% da população brasileira representa algo podre. E o que há de bom para ser louvado na nossa sociedade é a militância de extrema esquerda, a militância petista. Agora,
Quem vai julgar isso é o católico, é o evangélico, é o eleitor que vai votar e vai dizer: eu gostei dessa homenagem que fizeram para mim, ou não, isso não me representa. Agora, alguém pode dizer assim: não, Rodney, mas isso aí é uma ala, foi um carnavalesco, o Lula não tem diretamente relação com isso. Bom, ele está sendo homenageado pela escola, o contraste está colocado ali. E a anuência do Lula ao que está posto, é lógico que ele sendo homenageado, ele sabe como vai ser o desfile, ele é informado de tudo isso. Os carnavalescos foram ao Palácio do Planalto. O Lula recebeu essa turma, sentou com eles para saber sobre o desfile. O ator que representou o Luiz Inácio no desfile, ele confessa que foi convidado por Lula e Janja. Lula e Janja não só foram aplaudidos pela escola, eles participaram diretamente da concepção, do planejamento e da execução do desfile. Vejam só. Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar esse convite. Então, meus amigos, a digital do Lula está em todo o desfile da Acadêmicos de Niterói. A adoração ao Lula, a adoração ao PT, a zombaria contra os cristãos e contra a família. Isso não é um caso isolado. Esse ano eu já coloquei aqui no canal um vídeo, não teve tantas visualizações assim. Eu peço a você, se não viu, assista, porque é algo gravíssimo. Olha só o que esse cara falou. De tudo que no Brasil são evangélicos. Evangélico tem que ficar no culto, tem que ficar no templo, tem que ficar pastando junto com o pastor. Deveria ser proibido evangélico votar, porque eles não... Ele falou evangélicos porque o alvo era o Nicolas Ferreira. Se ele estivesse tratando do padre José Eduardo ou do Paulo Ricardo, falaria também dos católicos as mesmas coisas. E aí, a gente não pode tratar isso como um caso isolado. Isso é um modus operandi, é um pensamento que a esquerda tem, que eles tentaram esconder por muitos anos, mas agora vem à tona. Agora é o momento da população brasileira dar a resposta ao Luiz Inácio. Nós precisamos, é que eu peço o seu apoio. Se inscreva aqui no canal Valdinei Martins, deixe o seu like, mande esse link para outras pessoas verem esse ponto aqui, porque muita gente está falando da propaganda antecipada. Mas o ódio aos cristãos, o ódio à família, o desprezo que a esquerda tem pela população brasileira, isso precisa ser demonstrado para eles elogiar só os militantes de esquerda, os valores da população, aquilo que é mais caro, aquilo que é mais querido, o que é mais íntimo para a maior parte da população brasileira. A fé cristã e o amor à família, essas duas características que descrevem perfeitamente o povo brasileiro, estão sendo tratadas com deboche pelo Lula e seus aliados na Sapucaí. Isso não pode ser esquecido pela população. Isso precisa ser cobrado. Eu peço a você, que se ainda não está inscrito, se inscreva no canal Valdinei Martins, curta esse vídeo, mande o link para que mais pessoas venham saber a verdade. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.